A incrível transformação de Calígula em tirano psicopata que tocou Roma em horror total. Diogo sempre sonhou em ser um defensor da justiça, nascido em uma família humilde onde a ética e o trabalho duro eram as únicas moedas que valiam. Seu pai, um pedreiro que transformava concreto em abrigo, e sua mãe, uma professora que guiava jovens mentes, plantaram em seu coração uma semente de coragem. Porém, aos 28 anos, a realidade se tornava um labirinto opressivo. Em seu escritório de advocacia, o brilho do idealismo que havia carregado por tanto tempo começava a se apagar, sufocado pelas sombras do nepotismo e da corrupção. Exatamente como Calígula se tornara um tirano, Diogo sentia que sua essência estava sendo drenada dia após dia. A vida no escritório era uma batalha diária, onde intrigas e manobras escusas se entrelaçavam. A cada dia, as paredes pareciam mais apertadas e a atmosfera mais pesada. Ele se pegava lembrando das palavras da mãe: a justiça não é apenas um conceito, mas um compromisso, enquanto encarava sua própria traição a esses princípios. Quando uma fraude escandalosa veio à tona, Diogo se viu em um dilema angustiante: permanecer fiel à sua família e ao emprego que sustentava suas contas, ou lutar como um verdadeiro representante da justiça. A dor era como um punhal cravado em seu peito. Mas o verdadeiro golpe veio quando descobriu que seu mentor, um respeitado advogado aposentado, estava profundamente envolvido nas fraudes que ele lutava para combater. A desilusão se tornou um turbilhão dentro de si, como se essa revelação fosse o último fio que prendia sua integridade. Em meio a pequenas sabotagens que começavam a atormentar sua rotina, mensagens anônimas ameaçando expor segredos de sua família, Diogo percebeu que estava em um jogo perigoso. Seria ele capaz de resistir à oferta tentadora de uma promoção que o distanciaria ainda mais do que sempre acreditou? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A pressão aumentou e o desgosto quase o engoliu. Em uma audiência crucial, Diogo percebeu que a hora de agir havia chegado. Com o coração disparado, decidiu que não poderia mais ficar em silêncio. Armado com provas irrefutáveis, ele se levantou. A sala do tribunal ficou em suspense, todos os olhares voltados para ele. O peso da revelação era intenso, porque ali, naquela sala fria, ele não apenas expunha a corrupção, mas também suas próprias verdades familiares, que estavam muito mais próximas de seu coração do que poderia imaginar. Quando seu telefone vibrou no seu bolso, interrompendo aquele momento que poderia mudar tudo, uma onda de pânico percorreu seu corpo. O que poderia ser? Uma voz familiar do outro lado da linha? Uma notícia que arruinaria a última ponte que o conectava a seus pais? Com o coração quase parando, Diogo se viu à beira de uma decisão que poderia transformar não apenas sua trajetória, mas a da sua família. E assim, a audiência ficou em silêncio. Cada minuto pulsava com a incerteza do futuro. O que Diogo irá escolher? A luta pela justiça ou a segurança familiar? Ele estava à beira de se descobrir verdadeiramente. A sala do tribunal continuava paralisada. O murmúrio abafado da audiência não conseguia apagar o eco da vibração que ainda reverberava no bolso de Diogo. Com a mente a mil, ele olhava para o telefone, os pulsos parecendo latejar com cada segundo que passava. A revelação que tinha em mãos era poderosa, mas o que estava prestes a ouvir poderia devorar o que restava de sua sanidade. Com um rápido movimento, ele retirou o celular. O nome que brilhava na tela era aquele que podia transformar sua vida em um abismo de dor ou em um horizonte de esperança. Mãe. O receio tomou conta de seu coração. Afinal, o que ela poderia ter a dizer neste momento tão decisivo? Ele hesitou por um instante, mas sabia que não podia ignorar.
Ao tocar na tela, a voz dela soou trêmula e ansiosa. Diogo, precisamos conversar, é urgente. A sensação de terror e expectativa ao mesmo tempo tomou conta dele. O que poderia ser tão relevante a ponto de romper o instante solene da audiência? Sem conseguir responder, ele apenas assentiu com a cabeça, como se ela pudesse vê-lo. O silêncio pesado da sala parecia se intensificar enquanto Diogo lutava com suas perguntas internas. O que sua mãe poderia estar prestes a revelar? Deixou escapar um suspiro profundo, ajustando a postura. Agora, mais do que nunca, ele precisava focar. No momento em que olhou para os rostos ao seu redor, viu a expectativa nos olhos de colegas, juízes e até advogados adversários. Não poderia desistir. Não agora. A luta pela justiça pulsava em suas veias, mas a segurança de sua família batia constante em sua mente. Ele pôs a pasta em sua pasta e se preparou para prosseguir. Os lábios de um dos promotores se mexiam de forma quase inaudíveis, mas Diogo não estava disposto a ouvir. Cada olhar que lhe era dirigido parecia uma faca afiada, desejando ver sua fraqueza. Então um pensamento claro surgiu. Se eu não fizer isso agora, quem o fará? Com determinação, levantou-se novamente e brandiu a pasta à procura de algo que o encorajasse. Rascunhos de sua infância surgiram em sua mente. Diálogos com seu pai, histórias contadas pela mãe, dias de caça a sentimentos de justiça nas brigas de escola. Isso era algo que ele não podia deixar de lado. Ele precisava falar, precisava expor a verdade. A voz tremida ecoou em seu peito. A verdade não pode ser calada. As palavras saíram firmes, impiedosas, com um apelo que chamava a razão em um mar de emoções confusas. Mas, quando ouviu um riso sarcástico vindo do fundo da sala, uma sombra de dúvida se instalou. Então, uma nova mensagem pingou em seu celular, fazendo seu coração acelerar novamente. Era outro número desconhecido, mas havia um sentimento familiar ao abrir a mensagem. Se você revelar, nossa família inteira pagará. Já está em risco. Pense bem. Era um aviso, um ultimato. O peso da decisão pressionava ainda mais sobre seus ombros. Agora ele precisava decidir: defender a justiça ou proteger sua família. O calor em seu rosto se intensificou enquanto suas mãos suavam. A sala ao seu redor se tornava um laboratório de emoções conflitantes, repleta de perguntas não respondidas e verdades por revelar. O que fazer? Diogo sentiu que a escolha estava cada vez mais próxima e a resposta poderia deixá-lo sem nada. Ao encarar o juiz mais uma vez, ele se perguntava se aquele momento poderia moldar seu futuro, ou se era apenas a porta para um abismo mais profundo. Com o coração a mil, ele se preparou para falar, um último fio de coragem impulsionando suas palavras. O eco de sua voz poderia ser a faísca que mudaria tudo. O que ele realmente escolheria? Diogo respirou fundo, seu peito inflado pela mistura de coragem e medo. O peso da situação era quase palpável, como se a sala estivesse sufocando-o com as expectativas. Silêncios tensos dançavam ao redor dele. Ele estava em jogo, e a verdade que o tormentava pareciam ser suas únicas aliadas nesse momento. Com a determinação reverberando em cada célula de seu corpo, ele decidiu que não ia se deixar intimidar. A mensagem ameaçadora no celular reverberava em sua mente, mas o que poderia ser mais terrível do que carregar em seu peito o fardo da omissão? Ele sabia o que deveria fazer. Era hora de revelar. Senhor juiz, Sua voz falhou por um breve instante, um tremor que era quase imperceptível. Ele ajustou a gravata, corou e se lembrou da força que sua mãe lhe deu nas horas difíceis. Eu tenho algo importante a dizer, algo que vai mudar tudo. Os olhares agora estavam grudados nele, alguns repletos de curiosidade, outros com desdém. A adrenalina pulsou, elevando a tensão à estratosfera. Ele pegou a pasta com as provas e a abriu. O papel em suas mãos parecia um portal para a verdade escondida. Foi então que, de repente, tudo ficou em câmera lenta. Cada rússel de papel era um grito de alerta contra as mentiras que tentavam dominá-lo. A sala parecia silenciar, como se o mundo exterior deixasse de existir. Meu pai, ele não está apenas ausente.
Ele foi um homem injustiçado e suas ações foram manipuladas por aqueles que desejavam seu fracasso. Naquele momento, a sala reagiu. Um murmúrio se formou, uma onda de surpresa e algumas expressões chocadas. O promotor pareceu se encucar, enquanto a defesa se reorganizava, alheia ao novo desdobramento. Diogo não desistiria agora. Ele se sentia como um gladiador prestes a entrar em combate. E tudo isso, prosseguiu, mais firme, é parte de um plano. Eles sabiam o que estavam fazendo. Sabiam que arrastariam não só meu pai, mas também toda a minha família para o abismo. Sentiu os olhos de sua mãe fixos em seu peito, como se estivessem tentando guiá-lo. Um sussurro de incentivo ecoou em sua mente. Mas a mensagem ainda pairava ao fundo. Se você revelar, nossa família inteira pagará. Ele teve um lampejo de dúvida. A insegurança ameaçava despedaçar sua bravura. Mas a visão do que podia acontecer, de como a verdade poderia ressoar não só na vida dele, mas na história de muitas outras pessoas, lhe deu novo impulso. Diogo se lembrou de todos os sacrifícios feitos, dos momentos de dor e das incontáveis vezes que sonhou com a justiça triunfando. Eu não vou mais deixar isso passar. Eu estou aqui não só por mim, mas por todos que sofreram com a injustiça. Aqui estão as evidências e os nomes de quem manipulou os fatos. E enquanto falava, os papéis em sua mão pareciam pegar vida própria, como se clamassem por verdade e justiça. A sala estava em um frenesi, olhos arregalados, rostos em choque. O juiz levantou a mão, pedindo silêncio, mas o coração de Diogo batia como um tambor de guerra. Ele sabia que as consequências viriam, mas o medo foi superado. Quando finalmente ficou em silêncio, sua mente girou em torno das próximas palavras. Ele poderia acabar com tudo isso, ou, talvez, abrir a porta para mais complicações. O eco do aviso, a sombra da sua família ameaçada ainda o assombrava. Se algo acontecer, uma voz suave cutucou seu lado mais vulnerável. Nós estaremos com você. Era sua mãe, com lágrimas nos olhos, mas com um sorriso forte. Isso bastava para renová-lo. Então, antes que pudesse mudar de ideia, um novo aviso no celular capturou sua atenção, um frio na espinha. Você não tem ideia do que isso vai desencadear. Com todo o peso da sala nas costas e as escolhas pesando como chumbo, Diogo se preparou para dançar na beira do desconhecido. O que realmente estaria por vir? O murmúrio da sala multiplicava-se como uma onda de choque, reverberando as palavras de Diogo por cada canto, tocando os ânimos e as almas presentes. Ele havia cruzado uma linha. A atmosfera estava pesada, como uma tempestade prestes a eclodir. O juiz, visivelmente surpreso, olhou para Diogo com uma mistura de apreensão e curiosidade. Era como se ele visse pela primeira vez não apenas um jovem estudante, mas um protagonista de um drama épico. As feições da defesa mudaram instantaneamente. Agora o desprezo havia dado lugar ao desconforto. Cada membro daquela sala estava ciente de que a partir daquele momento nada seria igual. O promotor, sem saber como reagir ao inesperado, tomou um tempo para processar. Diogo percebeu que esse entrave poderia ser, agora, a chance de todos nós. Sua vantagem. Ele não estava ali para apenas reclamar ou lamentar, mas para trazer luz à escuridão. Uma escuridão que não tangia apenas sua família, mas várias outras que foram pisoteadas pelo egoísmo e pela corrupção. O celular vibrou novamente em seu bolso, mas ele ignorou, focado na sua missão maior. Sentimentos conflitantes exprimiam seu coração. De um lado, uma onda de medo. Do outro, a sensação de que estava respondendo a um chamado. Com os olhos de sua mãe brilhando como faróis de esperança atrás dele, Diogo sentiu que precisava continuar. Essas provas não são apenas papel, elas são a voz dos que sempre foram silenciados. Sua voz ecoou firme e clara pela sala. Imploro que escutem. Meu pai, assim como muitos outros, é um reflexo do que acontece quando a injustiça impera. E essa injustiça se estende a todos nós. Uma mulher na audiência, visivelmente emocionada, secou as lágrimas com um lenço. Estava conectada, assim como muitos outros, com a história que Diogo estava desenterrando. Era como se ele tivesse aberto uma gaveta, trazendo à tona memórias guardadas por muito tempo.
A luta dele começou a fazer sentido, como uma onda de coragem que estava se espalhando. Como que em resposta ao seu discurso, o juiz pediu que a audiência se aquietasse, mas as opiniões fervilhavam. O que Diogo trouxe à luz merece ser discutido. Se essas alegações são verdadeiras, podemos estar diante de uma nova fase neste tribunal. E em um instante, a confiança de Diogo começou a se erguer. Mas a mensagem que ainda pulsava em sua mente insistia em lembrá-lo das possíveis consequências. Seria ele realmente corajoso ou apenas ingênuo ao pensar que a verdade sempre traria justiça? A lembrança da mensagem cravada como uma espinha em suas costas sussurrava o oposto. Você não tem ideia do que isso vai desencadear. Foi nesse turbilhão de emoções que a porta da sala se abriu com um rangido, chamando a atenção de todos. Um homem de terno escuro, com a expressão fria, entrou com um passo firme e decidido. O olhar ao redor da sala mudou, um misto de curiosidade e receio tomou conta. Seria ele alguém do sistema judicial ou um emissário das forças que Diogo estava desafiando? Diogo sentiu seu coração acelerar. Ele estava prestes a descobrir mais sobre o que poderia vir a seguir. O que esse homem tinha a dizer? Ele se perguntava se esse era o verdadeiro início de uma batalha que apenas começava. E enquanto a tensão crescente pulsava no ar, ele estava prestes a descobrir que a luta pela verdade poderia ser ainda mais perigosa do que imaginou. Com o olhar fixo naquela figura enigmática, Diogo se preparou para o próximo movimento. Ali, no coração da sala de justiça, ele sabia que a transformação de sua vida estava prestes a ocorrer. Mas o que aquela presença significava? O homem de terno escuro avançou até o centro da sala. Seu olhar atravessou a audiência, como se cada um deles fosse um livro a ser lido. Aberto, revelando os medos e os segredos que guardavam. Diogo sentiu um frio na barriga. O desconhecido não era apenas uma figura imponente, mas um símbolo de tudo o que representava a opressão que ele estava lutando contra. Sou o Dr. Ribeiro. A voz dele soou autoritária, entorpecendo o murmúrio que ainda reverberava. E estou aqui para esclarecer algumas verdades que não podem ser ignoradas. Ele fez uma pausa, permitindo que as palavras ecoassem enquanto olhava diretamente para Diogo. Estamos todos cientes da situação que envolve seu pai, mas a verdade que vocês buscam é mais complexa do que parece. Diogo sentiu suas pernas fraquejarem. O tom desprovido de emoção do homem aterrorizava e hipnotizava. Ele não podia prever o que viria a seguir, mas a tensão na sala crescia como uma tempestade prestes a eclodir. As pessoas ao seu redor pareciam estar tão cobertas de medo quanto ele. Os olhares ansiosos passavam de um rosto ao outro, como se todos dissessem em uníssono: o que ele vai revelar agora? O juiz observou atentamente, esperando que o homem continuasse. O promotor, ainda atordoado, se endireitou na cadeira, enquanto a defesa trocava olhares nervosos, incapazes de prever o impacto que aquelas palavras poderiam causar. Eu não vim aqui para defender os culpados, mas para expor o que sempre esteve escondido. Diogo, você foi corajoso, mas precisa saber que a luta por justiça vai além do que você imagina. Ele deu um passo à frente, aproximando-se do jovem. A verdade que você busca provavelmente se conecta a interesses muito mais sombrios. Interesses sombrios? Diogo interrompeu, a voz tremenda entre a determinação e a frustração. Eu só quero a verdade sobre o meu pai, a verdade sobre o que aconteceu. E essa verdade pode custar muito mais do que você está preparado para pagar. Vou te dar um exemplo. Muitos que se opuseram a esse sistema desaparecem sem deixar rastros. O olhar do Dr. Ribeiro era penetrante, buscando despertar a lucidez de Diogo para a realidade cruel. Um silêncio pesado reinou na sala, cortado apenas pela respiração ofegante de Diogo, que se sentia constrangido, como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Mas naquele momento, em meio ao medo, algo dentro dele se reergueu. Ele não poderia desistir, não agora. Sei que a verdade pode ser perigosa, mas eu não vou parar. Sua voz, mais forte do que antes, ressoou. Ele olhou para a audiência, para os rostos que agora o apoiavam. Nós merecemos saber. Não podemos deixar que o medo nos paralise. O Dr. Ribeiro deu um leve sorriso, que parecia mais um desafio do que uma aceitação. Coragem é uma coisa, saber como usá-la é outra. Lembre-se, Diogo, nem todo sacrifício é nobre.
E a verdade, quando revelada, pode causar estragos irreversíveis. Aquelas palavras ficaram pairando no ar, como uma ameaça silenciosa. Diogo sentiu que a luta estava apenas começando. Mas o que ele poderia fazer sabendo que tinha adversários poderosos, dispostos a tudo para silenciar a verdade? Enquanto a audiência murmurava, um novo frio percorreu a coluna de Diogo. Ele havia preparado o coração para a batalha, mas agora se via diante de um labirinto de medos e perigos. Para muitos, ele era apenas um menino destemido. Mas para ele, a luta por seu pai e pela justiça se transformava em um grito coletivo. Naquele instante, no fundo de sua mente, a lembrança da mensagem que o atormentava retornou, prometendo um desfecho que ninguém poderia prever. O verdadeiro jogo começava agora, e a pergunta que pulsava em sua mente era: até onde ele estaria disposto a ir para desenterrar a verdade? Com um olhar fixo no Dr. Ribeiro, Diogo se preparou para confrontar não só inimigos, mas seus próprios medos. E era nesse momento que ele percebeu: a batalha pela justiça nunca é fácil, mas sua determinação poderia acender uma nova chama. Mas até onde essa chama poderia levar um jovem lutador? O Dr. Ribeiro afastou-se um pouco, observando a audiência com um olhar que parecia pesar sobre todos ali presentes. O barulho das cadeiras se ajustando e os sussurros nervosos tornaram-se um pano de fundo, quase ensurdecedor. Diogo sentia a pressão aumentar dentro dele, mas algo em sua voz o impelia a continuar. Seja o que for que você tenha a dizer, faça isso, doutor. Ele não queria mais esperar. O tempo era precioso, e a verdade que buscava estava à sua frente, tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Ribeiro respirou fundo, e um silêncio carregado se instalou. Ele começou a falar, sua voz um misto de autoridade e respeito. A verdade é um labirinto, Diogo. O que aconteceu com seu pai não é apenas um caso isolado. Ele é parte de um sistema que controla, manipula e silencia aqueles que se atrevem a questionar. As palavras reverberaram na mente de Diogo, pesadas como uma tempestade. Ele sentiu sua determinação tremer, mas ao mesmo tempo havia uma faísca de esperança no íntimo. Por que seu pai teria se envolvido naquilo? Uma pergunta que só aumentava seu desespero. Por que ele, doutor? O que ele encontrou? Ribeiro hesitou, a expressão dele mudando sutilmente. Seu pai tornou-se um perigo para eles. Ele abriu os olhos para a corrupção enraizada. Sabia de coisas que não deveria saber. Essas informações custaram a vida de muitos e podem custar a sua também, se você não tomar cuidado. Aqueles últimos dizeres caíram como um peso esmagador sobre Diogo. Ele olhou em volta. Os rostos ao seu redor estavam sombrios. Aquelas realidades que o doutor trouxe para a luz não eram apenas ficção. Eram vidas reais em risco. Mas algo dentro dele queimava, uma vontade incisiva de não sucumbir ao medo. Eu não vou me calar, não posso me calar. Preciso saber o que aconteceu com meu pai. Preciso saber a verdade. E então, o Dr. Ribeiro inclinou a cabeça. Um leve sorriso cruzou seu rosto, como se o jovem estivesse finalmente começando a entender. Saber a verdade é uma coisa, lidar com ela é outra. Você acha que, ao descobrir os segredos, encontrará paz? As pessoas precisam saber, Diogo respondeu, a indignação crescendo. A luta é maior do que eu, é por todos que estão sofrendo com isso. Ribeiro respirou fundo. Entendo, mas esteja ciente. Muitos que enfrentaram essa batalha perderam mais do que suas liberdades. Eles perderam suas vidas. Você está preparado para isso? As palavras cortaram como uma lâmina. A adrenalina percorria as veias de Diogo. Era uma escolha entre a segurança da ignorância e a realidade implacável da verdade. Ele balançou a cabeça, sentindo a determinação mais forte. Se for necessário, estou disposto a tudo. Mais murmúrios e olhares fixos. Neste momento, a sala parecia densa. O juiz balançou a cabeça, mas Diogo não estava disposto a recuar. Era seu momento, sua luta, sua voz. Pois bem, disse Ribeiro finalmente, vamos ver até onde você está disposto a ir. Eu lhe darei pistas, mas esteja preparado. Cada passo será como andar sobre um campo minado. O coração de Diogo disparou. O que estava para vir significava arriscar tudo,
sachar portas que poderiam jamais se abrir novamente. Mas ele já havia decidido. Um caminho de luz ou escuridão. Ele queria a verdade. Ribeiro se afastou um pouco, como um maestro preparando a orquestra. Você tem até o fim da semana. Informações a serem reveladas, segredos a serem desenterrados. Mas uma coisa é certa: a verdade não será gentil. Enquanto a ansiedade e a expectativa cortavam o ar, Diogo sabia que seu tempo estava se esgotando. Ele observou Ribeiro voltar-se para a porta, e antes de sair, um último aviso ecoou pela sala. Um último conselho: mantenha seus amigos perto, mas seus inimigos mais perto ainda. A tensão no ar era palpável. Diogo mal sabia que as forças se moviam em secreto, e o que estava por vir poderia testar não apenas sua coragem, como também tudo o que ele acreditava. A corrida por respostas tinha começado, mas a pergunta era: ele conseguiria fazê-lo antes que fosse tarde demais? O dia seguinte chegou vestido com tons cinzentos, como se o próprio céu estivesse ciente da tempestade que se formava dentro de Diogo. Ele caminhava pelas ruas, sem saber ao certo onde as pistas o levariam. A mente fervilhava, cheia de dúvidas, mas também de uma determinação cada vez mais afiada. A verdade sobre seu pai era como uma ferida aberta, exigindo atenção, sangrando por dentro. Ele decidiu visitar a única pessoa que poderia ter alguma informação, a antiga amiga da família, Dona Lúcia. Ela sempre foi uma fonte de sabedoria e calor, alguém que conhecia cada detalhe da vida do pai de Diogo. No entanto, ao chegar à sua casa, encontrou a porta entreaberta e um clima de inquietação pairando no ar. Algo estava errado. Dona Lúcia, chamou, a voz tremendo um pouco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele entrou com cautela, os sentidos alerta. A casa cheirava a café, mas estava deserta. O relógio na parede fazia o tempo parecer arrastado, cada tic-tac sublinhando a urgência do momento. Quando Diogo a encontrou, não podia acreditar em seus olhos. Dona Lúcia estava sentada na sala, com as mãos trêmulas e o olhar perdido. "Oi, meu querido", ela murmurou, mas a tristeza em sua voz falava mais que qualquer palavra. "Eu esperava por você. Precisamos conversar, Dona Lúcia. Eu preciso saber o que aconteceu com meu pai. O Dr. Ribeiro, ele me disse que ele estava em perigo. O que ele encontrou?" A impotência nas palavras de Diogo ecoou no ambiente silencioso. Ela respirou fundo, como se tivesse que reunir toda a coragem em seu interior. "A situação é mais complicada do que você imagina, Diogo. Seu pai descobriu algo que o colocou no caminho de pessoas muito poderosas e muito perigosas." Os olhos de Diogo estavam fixos nela, a coração acelerado. Mas o que era? Qual era o segredo? Dona Lúcia hesitou, as palavras parecendo um peso em sua língua. Havia um esquema de corrupção, Diogo. Seu pai notou que algumas instituições estavam manipulando informações, desviando fundos. Ele queria expor isso, mas eles não permitem que ninguém atrapalhe seus planos. Diogo sentiu a adrenalina pulsar mais forte. A narrativa da doutora Ribeiro começava a ganhar forma, e a imagem de seu pai lutando contra um monstro que poucos se atreviam a enfrentar se tornava mais vívida. "Ele não está morto, certo?" Dona Lúcia baixou a cabeça. "Eu espero que não, mas muitos que souberam demais, que se opuseram, não tiveram a mesma sorte." As lágrimas escaparam de seus olhos, e Diogo percebeu o peso da dor que também ela carregava. "Eu vou encontrá-lo, vou descobrir a verdade", gritou, a determinação tomando conta dele. "Cuidado, meu filho, essas pessoas não têm limites, você precisa de aliados, não pode lutar sozinho." Ela avisou, os olhos preocupados. Diogo sentiu a urgência em suas palavras, mas a resposta ainda estava tímida em seu coração. "Quem mais pode me ajudar, Dona Lúcia?" Ela hesitou, pensativa. "Tem um grupo, pessoas que acreditam na verdade e na luta justa, mas eles são difíceis de encontrar, e a confiança é essencial." "Eu não me importo, eu preciso ter acesso a esse grupo. No fim da semana, a verdade precisa vir à tona, precisamos agir rápido", Diogo exclamou, já imaginando os passos que tinha que tomar.
Dona Lúcia deu um nó na própria mão, demonstrando uma inquietação que ele não conseguia ignorar. Então, procure por Pedro. Ele é o contato e sabe onde o grupo se reúne. Com essas informações frescas, Diogo sentiu um misto de alívio e ansiedade. Havia um caminho à sua frente, e finalmente ele poderia começar sua busca. Mas, conforme ele se despedia de Dona Lúcia e se dirigia para a porta, sua mente foi invadida por uma sensação de que mal sabia o que aguardava. Antes que ele pudesse sair, a voz dela ecoou atrás dele como um chamado de alerta. Lembre-se, Diogo, alguns segredos não estão prontos para serem revelados. E a verdade pode custar mais do que você imagina. Ele hesitou, mas a determinação se sobrepôs ao medo. Sem olhar para trás, ficou decidido a enfrentar o que quer que estivesse à sua espera. Agora, o relógio corria contra ele, e a busca começava a se tornar pessoal. Mas o que seria encontrado ao final desse caminho? As sombras dançavam ao redor, e ele sabia que o perigo era real. O que seria essa verdade que poderia arrastá-lo para o abismo? Diogo caminhou apressadamente pelas ruas, cada passo ecoando como um tambor em sua mente. Ele precisava de respostas, e a ansiedade pulsava em suas veias. O sol ainda não tinha sido capaz de romper as nuvens carregadas que encobriam o céu, refletindo o caos dentro dele. Encontrar Pedro parecia uma missão impossível, mas a determinação o impulsionava. Depois do que Dona Lúcia havia revelado, ele sabia que não poderia hesitar. O peso da verdade apenas começava a se delinear, e ele estava pronto para enfrentá-la, com o coração acelerado, esperando que cada esquina não escondesse um novo golpe nas sombras. Ele começou a perguntar aos conhecidos, pessoas que fariam parte de seu passado e que poderiam fornecer pistas sobre Pedro. Você sabe onde posso encontrar o Pedro? Ele é meu amigo, importante para mim. Cada resposta negativa o deixava mais frustrado. Mas sua insistência começou a render frutos, quando, em um pequeno bar, ouviu um sussurro. Pedro? Ah, sim. Ele costuma passar por aqui, às quintas. Mas fique esperto, ele anda se metendo em coisas complicadas. O bar era um espaço pequeno e abafado, com luzes fracas. Diogo se acomodou em uma mesa no canto e esperou. O olhar atento e nervoso. As horas passavam devagar, e cada volta da música ambiente parecia um lembrete de que o tempo não era aliado. A incerteza pesava mais do que qualquer outra coisa, e cada pequeno ruído o fazia se sobressaltar. E se ele não aparecesse? E se estivesse em perigo? Quando a porta se abriu, um homem entrou. Ele tinha a aparência de alguém que carregava histórias pesadas sobre os ombros, mas os olhos de Pedro brilhavam com uma intensidade inconfundível. Diogo não hesitou e fez sinal. Assim que Pedro se aproximou, percebeu que a tensão também era palpável entre eles. Pedro, preciso de sua ajuda, é sobre meu pai, disse Diogo, a voz firme, mas a urgência à flor da pele. Teu pai? A expressão de Pedro se alterou, e ele olhou ao redor, como se temessem que ouvissem. Senta, vamos conversar em um lugar mais reservado. Os dois se moveram para um canto mais afastado, onde a conversa poderia fluir sem interrupções. Diogo tinha que ser direto, não havia espaço para rodeios. Dona Lúcia me contou que meu pai estava envolvido com um esquema de corrupção. Ele está desaparecido. Você sabe onde ele está? Pedro hesitou, e essa hesitação foi mais dolorosa que qualquer tijolo lançando à parede. Seu pai se meteu em um jogo perigoso, Diogo. Algumas pessoas não gostam de que suas ações sejam expostas. Ele se tornou uma ameaça. E agora, não sei o que aconteceu. O coração de Diogo afundou. A visão de seu pai corajoso, sempre lutando pelo que era certo, agora se misturava à imagem de alguém que poderia estar em grande perigo. Tem que haver algo que possa fazer. Não posso simplesmente ficar aqui sem fazer nada. Pedro olhou para Diogo, sério. Precisamos de um plano. Existem pessoas que podem querer te calar. E você, até agora, não sabe a dimensão desse problema. Desde que seu pai começou a investigar, tem gente atrás dele, e de você também. Aquelas palavras eram como facas cravadas. A adrenalina subiu pela espinha. A luta era mais ampla do que ele imaginava. E ao escutar isso, sentiu que a realidade realmente era um labirinto sombrio. Qual é o plano? Diogo perguntou, rompendo o silêncio. Não havia outro caminho. Assim como seu pai, ele estava pronto para enfrentar os monstros. Pedro se inclinou à frente, os olhos fixos.
Se queremos encontrar seu pai, precisamos nos conectar com o grupo a quem ele se reportava. Eles reúnem informações, mas só aceitam quem é de confiança. Vamos precisar ser rápido e muito cuidadosos. Eles não têm medo de usar a força. As palavras de Pedro pairaram no ar, cheias de um peso que Diogo não poderia ignorar. Ele sentiu o mundo desabar ao seu redor. A verdade estava mais próxima, mas ao mesmo tempo mais distante e perigosa do que imaginava. Estamos juntos, Diogo. Não é só sobre você e seu pai. É sobre algo maior. E pode ser a luta mais difícil da nossa vida. O calor da determinação se acendeu em Diogo, mas outros sentimentos também surgiram, como raiva e desespero. A luta começava agora, mas ele não sabia ao certo a que preço. E naquele momento, a pergunta mais aterrorizante surgiu em sua mente. Até que ponto ele estaria disposto a chegar para descobrir a verdade e salvar seu pai? A vida como ele conhecia estava prestes a mudar completamente. E o relógio continuava a correr. Diogo respirou fundo, tentando domar a avalanche de emoções que o consumia. O mundo parecia girar rápido demais, e ele se sentia preso em uma montanha russa de incertezas. Ele poderia simplesmente voltar para casa e esperar, mas o que isso resolveria? A imagem do pai, forte e determinado, vinha à sua mente com força, e ele sentia que não poderia deixá-lo nessa encruzilhada. Pedro, precisamos nos apressar. Você conhece alguém que possa nos ajudar a encontrar esse grupo? Perguntou, com a voz tensa, mas determinada. Sim, tenho um contato que pode nos introduzir a eles. O problema é que ele é complicado, Pedro respondeu, hesitante. Complicado como? Diogo insistiu, a frustração começando a transparecer. Tem um histórico, um passado meio sombrio, mas se ele confiar em nós, podemos ter acesso às informações que precisamos. Diogo sentiu um frio na barriga. E se ele... Não confiar? E se mudar de ideia? Levou um momento para considerar as implicações de se meterem em algo tão arriscado. Se isso acontecer, não teremos outra opção a não ser improvisar. Não tenho certeza de como reage à pressão, mas tenho um palpite de que você terá que estar preparado para tudo, Pedro afirmou, com um olhar que misturava esperança e receio. Os dois se levantaram e caminharam apressados em direção ao centro da cidade, onde havia uma pequena praça coberta por grafite e sombras. O lugar era movimentado, mas, ao mesmo tempo, a atmosfera estava carregada com um ar de perigo oculto. Diogo sentia as batidas de seu coração ecoando em seus ouvidos. Vamos nos encontrar com ele ali, atrás da banca de jornal, indicou Pedro, apontando para um canto menos visível. Um homem, de pernas cruzadas em um tamborete, parecia ter a atenção dividida entre a revista que folheava e a movimentação ao redor. Seu olhar era furtivo, e Diogo percebeu a tensão no ar. Você está certo de que podemos confiar nele? Perguntou em um sussurro para Pedro. Confiar? Não, mas é a única chance que temos, respondeu Pedro. Quando se aproximaram, Pedro fez uma reverência discreta. Carlos, precisamos falar. Carlos olhou por cima da revista, avaliando os dois. E o que dois garotos querem comigo? Vocês não têm ideia do que estão se metendo. Sua voz era baixa, mas carregada de autoridade. Queremos encontrar informações sobre o pai do Diogo. Ele está em perigo, Pedro explicou. A urgência é evidente. Carlos franziu a testa, seu olhar se tornando calculista. E o que me garante que não são apenas mais um par de ingênuos jogando seus dados na mesa? O mundo não perdoa quem não sabe brigar. Qualquer risco é melhor do que ficar parado. Ele pode estar em apuros. Por favor, tudo o que queremos é uma chance. Diogo interveio, sua voz tremendo com a intensidade da solicitação. Carlos fez uma pausa, estudando Diogo com um olhar penetrante. Se você realmente está disposto a mergulhar nesse mundo, então esteja preparado. Uma vez dentro, não há como voltar atrás. Primeiro, terá que provar seu valor. As palavras deixaram Diogo ainda mais nervosos. Como? O que você quer que eu faça? Questionou, temendo a resposta. Provar que você não é apenas mais um covarde. Me traga algo valioso para o grupo. Um sinal de que você não tem medo de poucos riscos. Daí, talvez eu considere abrir os portões do inferno para você. A adrenalina borbulhou em Diogo, mas ele sabia que não havia escolha. Ele tinha que encarar essa nova realidade. Ok, o que você precisa? Perguntou hipnotizado pelo desafio.
Carlos sorriu de modo enigmático, e Diogo viu o brilho naqueles olhos perigosos. Amanhã, ao amanhecer, trarei você até com o que precisarei. E, se não trouxer, bem, lembre-se, a coisa aqui não é brincadeira. O peso do que estava por vir pressionou sobre os ombros de Diogo como uma nuvem, mas ele se agarrou. A ideia de que isso pode ser um passo em direção à verdade sobre seu pai. Eles se afastaram, e Diogo podia sentir o mundo ao redor deles alinhando-se em uma nova direção. Está preparado para isso? Pedro perguntou, ligeiramente preocupado. Diogo assentiu firme, embora as dúvidas ainda flutuassem em sua mente. Precisamos fazer acontecer, não posso ficar parado. Enquanto o dia lentamente se despedia, uma nova grande questão surgia na mente de Diogo. Será que ele estava pronto para enfrentar a escuridão que desenrolava à sua frente, ou estava apenas começando a descobrir o verdadeiro horror que o envolvia? O relógio continuava a correr. Diogo acordou cedo, o sol ainda escondido atrás das nuvens espessas. O pesado silêncio na casa parecia ecoar seus próprios medos. A nova missão pesava nos seus ombros, como se a própria gravidade estivesse fabricada para lembrá-lo da imagem do pai, uma sombra que o impulsionava. Estava mais decidido do que nunca. Ele precisava descobrir a verdade. Como prometido, encontrou Carlos na mesma praça. O homem estava encostado em um muro, com uma expressão que misturava ceticismo e expectativa. "Vamos, garoto, você tem a arma ou não?" O tom autoritário deixava claro que despedidas não eram uma opção. "Arma?" Diogo franziu a testa, confuso. "O que você quer dizer?" Carlos aproximou-se, a voz baixa. "Não me venha com joguinhos, eu não tenho tempo a perder. Quero uma prova real de que você é sério." Diogo sentiu um peso da pressão, mas sua mente estava afiada. "Diga o que precisa e eu farei." O orgulho não permitiria que hesitasse agora. "Tem um homem que deve uns favores ao grupo. Chegue até ele e recupere uma lista, um documento que contém informações que podem vir a calar muitos por aqui. Se você conseguir, eu te apresento a quem procura." Carlos disse, a voz firme como uma rocha. A adrenalina pulsava nas veias de Diogo. O que estava prestes a fazer era perigoso, mas em sua mente nada se comparava ao risco de ver seu pai em perigo. "Quem é esse homem?" perguntou Diogo, tentando manter a voz controlada. "Um tal de Fábio. Ele costuma frequentar um bar na periferia. Se você conseguir essa lista, não só vai impressionar a mim, mas também fará uma entrada triunfal no nosso círculo." Carlos observou Diogo com um olhar crítico. "Mas lembre-se, os homens como ele não gostam de ser confrontados. Fique atento." Diogo não hesitou. A determinação queimando dentro dele era suficiente para varrer dúvidas ao chão. Seguiu as instruções de Carlos, seu coração martelando com a incerteza. O bar era um mundano labirinto de sons e fumaça. Quando entrou, a atmosfera se tornava cada vez mais abafada. Ele procurava Fábio entre rostos cansados e olhares desconfiados. Um arrepio percorreu sua espinha ao notar a intensidade da cena. Aquela não era uma simples conversa. Finalmente, avistou um homem alto, com uma tatuagem de cobra no braço exposto e expressão ameaçadora. Fábio se deixou notar, sempre cercado por uma aura de desconfiança. Diogo respirou fundo e decidiu se aproximar. As palavras de Carlos ressoavam na sua mente. "Seja firme." "Você é o Fábio?" ele começou, tentando não demonstrar tremor na voz. "Quem é você?" o homem indagou, a curiosidade misturada com desconfiança. "Preciso de algo que você possui, algo importante." Diogo atreveu-se. A resposta de Fábio não vem, a tensão aumentava e a sensação de perigo estava no ar. "Você sabe com quem está lidando?" "Tive seus serviços indicados", Diogo respondeu, tentando manter a pose. "Carlos? Aquele velho rabugento? O que você realmente quer aqui?" Fábio finalmente perguntou, cruzando os braços, revelando os músculos e a verdade de que estava em um território hostil. "Uma lista, informações que podem ajudá-lo, e ao meu pai." O som de seus próprios pensamentos se transformou em palavras. Um sorriso sarcástico se formou no rosto de Fábio. "E por que eu daria isso a você?" Com a adrenalina explodindo, a fraqueza se transformou em raiva. "Porque eu posso ser de ajuda a você e ao grupo, não sou como os outros." O homem pareceu considerar por um momento. "Cuidado com o que deseja, garoto.
Essa lista pode ser sua salvação ou condenação. Após um tenso silêncio, Fábio finalmente sussurrou: "Venha comigo." Ele se virou e avançou para os fundos do bar. Enquanto Diogo o seguia, a desconfiança aumentava. Estava entrando em um ambiente mais obscuro e sua responsabilidade como filho crescia a cada passo. "Relaxe", disse Fábio. "Ainda não decidi se vou te ajudar." Ao entrarem numa sala fechada, a atmosfera ficou gelada e sombria. Fábio apresentou uma pasta empoeirada e, com um movimento preciso, a abriu. Dentro estava a lista. Diogo sentiu ardência ao olhar os nomes e os detalhes. Era mais do que imaginava. Assim que começou a ler, percebeu que aquilo representava uma rede complexa de manipulação e traições. "Por que você quer isso?" Fábio perguntou, olhando-o nos olhos. "Porque meu pai se envolveu com pessoas como você, e ele precisa da minha ajuda." A sinceridade da declaração deixou o homem momentaneamente sem palavras. "Teu pai? Então, parece que temos algo em comum." Fábio deu um passo em direção a Diogo. "A verdade não vai ser fácil de engolir." Diogo sentiu a pressão aumentar. Tinha que se decidir: revelar a lista e seus segredos ou arriscar tudo por uma verdade que poderia destruí-lo ou salvar seu pai. Mas a resposta estava clara. Ele não poderia recuar. "Eu não me importo. Vou lutar para descobrir a verdade." A determinação pulsava em seu peito novamente. Fábio parecia mais intrigado do que nunca. "Então, faça com que isso valha a pena." E assim, direta ou indiretamente, Diogo estava mais uma vez à beira de um precipício. A lista poderia ser a chave, mas as consequências do que estava prestes a fazer poderiam selar o destino de homens e mulheres que lutam por suas verdades. Agora, o relógio marcava as horas, e ele precisava decidir o próximo movimento antes que o tempo esgotasse. Ele poderia ser a voz de muitos, mas a que preço? E enquanto o caos aguardava nas sombras, Diogo se perguntou até onde estava disposto a ir por um pai, uma verdade e uma vida que só agora começava a ressoar. Os desafios se acumulavam, a prisão da incerteza o rodeava, mas com coragem renovada, ele estava pronto. A batalha pela verdade ainda estava longe do fim, mas o primeiro passo estava dado. Agora só havia um caminho a seguir. Diante de uma escolha intrigante e de um destino incerto, Diogo finalmente pôde ver as bordas de sua história tomando forma, e a força daquela determinação poderia, ou não, conduzi-lo pelo caminho da redenção. Mas era onde esse caminho o levaria que realmente importava. E ele se preparava para a luta necessária para não apenas descobrir a verdade, mas para salvá-la. Então, à medida que a tempestade se aproximava, Diogo estava pronto para se tornar o protagonista da sua própria história. O peso do futuro agora estava em suas mãos, e a próxima escolha poderia mudar tudo. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a alcançar mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre este desfecho. E por fim, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos juntos. Juntos somos mais fortes.